Shavua Tov a todos, continuando com o nosso estudo de Alachot de Lashon Hara. A gente está no livro Hafetz Haim, capítulo 1, Alachot 3 e 4. Fala pra gente o Hafetz Haim algo importante. Existem duas situações na qual a pessoa costuma falar Lashon Hara. Tem gente que de vez em quando acaba falando Lashon Hara, tá no meio de uma conversa, batendo papo com alguém, e falaram de uma pessoa, por acaso ele lembrou de alguma coisa ruim e acabou falando Lashon Hara. Geralmente ele evita falar, mas de vez em quando ele acaba falando alguma coisa. Isso daqui constitui com certeza a proibição de Lashon Hara, não se deve fazer isso. Isso está incluso no passo que a gente falou até agora, Lo telech rachil amecha, não fale mal dos outros. Porém, tem uma situação pior ainda, que é essa situação sobre a qual nossos sábios falaram tão mal sobre Lashon Hara, que é a pessoa que se acostuma com isso. Alguém que ele se acostuma, sempre que está numa conversa, sempre está falando com os outros, sempre falar de outras pessoas e falar mal dos outros, ele sai do nível simples de Lashon Hara, digamos assim, do pecado que aparece de vez em quando, ele se torna alguém que é chamado de Baal Lashon Hara. Baal Lashon Hara é alguém que ele vive disso, ele está muito acostumado com isso. Toda conversa ele está sempre falando mal dos outros. Esse tipo de pessoa, traz aqui o Hafetz Haim, são as pessoas sobre as quais nós sábios falaram que eles pagam no Olam Hazé, já nesse mundo eles pagam pela Lashon Hara que eles falam, e eles nem têm Olam Haba. Essas pessoas são apagadas do mundo vindouro. Quando nossos sábios falam, por exemplo, que Lashon Hara é tão crítico, é tão ruim quanto as três piores averot, a haverá de Avodah Zarah, Giluyot Shudamim, que é idolatria, relações proibidas e matar outras pessoas, nós sábios não estamos falando de alguém que simplesmente de vez em quando acabou falando mal de alguém, e sim sobre Baalei Lashon Hara. Assim ele traz em nome dos Rishonim, os comentaristas, que quando nós sábios falam dessa pessoa que ele fala Lashon Hara como se fosse alguém que ele não tem Olam Haba e alguém que fez das piores averot, é alguém que ele está acostumado a falar isso, que ele o tempo todo faz isso, e aos olhos dele isso daqui não tem problema nenhum. Com certeza falar Lashon Hara é errado, mas mesmo quem de vez em quando cai aqui e ali e acaba falando mal de alguém, isso é muito comum, deve-se tomar cuidado para não se tornar algo constante, não viver dessa forma, para que toda conversa a pessoa não vive dessa forma, não vive falando mal dos outros, porque ele chega num nível pior sobre o qual realmente nós sábios falaram, de alguém que às vezes ele pode não ter o lavabá, depende do quanto ele está acostumado com isso, quanto aos olhos dele parece permitido. E uma das coisas que leva, às vezes, a pessoa a fazer isso é quando ele está acostumado a ouvir Lashon Hara. Muitas vezes a pessoa se acostuma a ouvir Lashon Hara e ele passa a falar Lashon Hara também. Então, revistas ou jornais que tem aquela partezinha, em hebraico chama Mador Echelut, que é a partezinha que conta sobre a vida dos outros, o que os outros estão fazendo ou não estão fazendo. Quando a pessoa começa a ficar focado demais na vida dos outros, isso começa a se tornar o assunto que ele tem a falar, e aí aos poucos isso daqui vai se tornando o que ele costuma falar, se torna Lashon Hara, e aí tem que tomar muito cuidado para a pessoa não chegar nessa situação em que ele é Baal Lashon Hara, que é alguém que em toda conversa, em toda situação, ele tem sempre algo de ruim para falar dos outros. Essa é a pessoa sobre a qual nós sábios falaram que às vezes ele pode chegar numa situação em que ele Bichal não tem Olam Haba. Olá a todos, continuando com as alachot de Lashon Hara, a gente está no capítulo 1, alachá 5. Fala pra gente o Hafetz Haim, com relação à proibição de contar Lashon Hara. Não tem diferença se a pessoa própria decidiu contar, ela mesma veio e contou algo que ele ouviu de outra pessoa, que ele ficou sabendo de outra pessoa, ou se alguém, um amigo, forçou ele a contar, ficou pedindo, até que ele concordou em contar alguma coisa que ele sabia. Nas duas situações é considerado Lashon Hara. Se a própria pessoa foi lá e contou, obviamente esse é o Lashon Hara normal, é o que diz o pasuk, Lo telech rachil be'amecha, não seja um fofoqueiro que sai por aí falando Lashon Hara, mas mesmo que alguém te forçou a contar, isso também constitui Lashon Hara. Nas fontes aqui ele traz a história com um Doeg. Quando David Amelech estava fugindo de Shaul, ele foi até a cidade Nov, a cidade dos Kohanim. Ele conversou lá com o Kohen Gadol da época, pediu ajuda para ele, um pouco de comida e uma espada para poder fugir. E quando Shaul estava procurando por David, ele não sabia onde ele estava. E ele falou para todos os ajudantes, para todos os generais, todos os que estavam acompanhando ele, falou: ninguém de vocês me conta onde está David, ele fez mal para mim, vocês estão se juntando com ele para ir contra o meu reinado. E quem estava lá é Doeg. E quando ele viu que o rei estava perguntando, ele decidiu contar. Ele falou: olha, eu ouvi dizer que David Amelech fugiu, ele chegou na cidade de Nov, dos Kohanim, e de lá ele seguiu em frente. Quando Shaul ouve isso, ele vai até a cidade de Nov, conversa com o Kohen Gadol, descobre realmente que ajudaram David Amelech, embora, entre parênteses, não sabiam que o rei queria matar David Amelech, mas de qualquer jeito, ele ouve dizer que apoiaram David, e ele manda destruir e matar completamente toda a cidade de Nov. Nesse momento, quase todos os Kohanim de Bnei Israel
são mortos, alguns sobrevivem, mas Shaul quase acabou completamente com os Kohanim de Am Yisrael. Então a gente vê que mesmo que a pessoa foi forçada, a Doeg foi forçado a contar Lashon Hara, digamos assim, também é considerado Lashon Hara. E não importa quem pede para a pessoa falar isso, mesmo que seja o pai ou o rabino da pessoa, em qualquer uma dessas situações, apesar de que a pessoa deve respeitar os pais e os rabinos, mesmo assim, quando eles pedem para que a pessoa faça algo proibido, ele não deve fazer. No exemplo que ele traz aqui, ele fala, olha, mesmo que pediram para o pai, o rabino, pediram para ele contar alguma coisa que aconteceu, ele sabe que no meio da história ele vai acabar tendo que talvez falar mal de uma pessoa, mesmo que na prática ele não vai falar diretamente mal dessa pessoa, ele vai falar alguma coisa que dê a entender mal de alguém, ele também não deve contar, embora coisas que não são explicitamente Lashon Hara, quando você não fala diretamente mal de uma pessoa, você fala algo que dá a entender algo negativo, isso é chamado Avak Lashon Hara. Isso não é uma proibição da Torá, é uma proibição de Rabanan. Por exemplo, se eu falar a seguinte frase, você quer saber do fulano? Melhor nem te contar, mesmo que eu não contei na prática o que ele fez, tem aqui algo chamado que é Avak Lashon Hara, é como se fosse um pouquinho de Lashon Hara, digamos assim, não é uma proibição da Torá, é uma proibição rabínica posterior, então mesmo que a pessoa peça para alguém contar uma história, e ele sabe que no meio dessa história vai dar a entender que alguém fez algo de errado, e pode ser algo ligado a Lashon Hara, mesmo nessa situação não se deve contar essa história, por isso se o rabino ou o pai pediu para a pessoa contar alguma coisa desse tipo, mesmo que não tenha uma proibição da Torá, somente uma proibição de Rabanan, também não se deve contar. A gente vai ver que tem situações em que às vezes você sim tem que contar, como a gente comentou nas alahot anteriores, que você tem a intenção de ajudar a pessoa e quem está te pedindo para saber a história é alguém que pode realmente ajudar na situação, mas de forma geral, se não vai ter nenhuma toelha, não vai ter nenhuma utilidade ao contar isso, não se deve falar. Olá a todos, continuando com o assunto de Hafetz Haim, Alachot de Lashon Hara, a gente está agora no capítulo 1, Alachot 6 e 7. Fala pra gente o Hafetz Haim, até que ponto a pessoa tem que tomar cuidado com a proibição de Lashon Hara, o que ele tem que estar disposto a sacrificar por isso? E qual é a recompensa de tal cuidado que a pessoa tem? Fala pra gente o Hafetz Haim na Alahá 6. Caso a pessoa tenha se acostumado com isso, em que ele controla a boca, ele não fala mal de ninguém, ele não fala mal de outras pessoas, e isso pode acabar trazendo para a pessoa um certo prejuízo financeiro, porque as pessoas vão ver que no meio de uma conversa, quando tá todo mundo rindo e contando coisas de outras pessoas, ele fica quieto, ele fica em silêncio, e vão desprezar essa pessoa, vão achar que ele é alguém ignorante, que não tem o que falar em situação nenhuma, e ele pode acabar até perdendo emprego por causa disso, perdendo a oportunidade de lefarnez e sustentar a família. Fala o Hafetz Haim, mesmo assim a pessoa deve evitar falar Lashon Hara. A regra diz que a pessoa ele não pode vender por nada os valores dele, digamos assim, ou seja, a pessoa não pode transgredir uma verá da Torá, mesmo que ele vai perder dinheiro com isso, e mesmo que ele vai perder, ele fala o Hafetz Haim na Al-Hazain, que a pessoa perca a honra, o respeito das pessoas que estão em volta, ele não pode transgredir uma verá da Torá, uma proibição, para ganhar algo em troca, então mesmo que vão desprezar ele, ele pode acabar sendo demitido ou algo do tipo, se ele não falar Lashon Hara, se ele não falar mal dos outros, então mesmo nessas situações a pessoa deve segurar e não falar. E do mesmo modo que a pessoa acaba sacrificando muito por isso, a recompensa ela é equilibrada, como os Hazal disseram para a gente, lefum tzaragra, de acordo com a dificuldade, com o esforço que a pessoa tem, o que ele sacrifica para cumprir uma mitzvah e para se segurar e evitar uma verá, assim é a recompensa para ele. Como também aparece em Avod Rabbi Natan, que pam achat betzar mimea pamim belotzar. Uma vez que a pessoa faz algo com sofrimento, com dificuldade, ele sacrifica, ele se esforça para fazer isso, vale mais do que 100 vezes sem esforço nenhum. Quanto mais dificuldade a pessoa tem e mais ele se esforça para colocar isso na prática, mais isso vale. E mais ainda, um último midrash, com isso a gente termina, mais um midrash traz o Hafetz Haim, que a cada segundo e segundo que a pessoa segura a boca dele, fica com a boca fechada e evita falar mal dos outros, ele merece, ele vai receber no futuro algo chamado Ora Ganuz. É uma luz que foi escondida somente para os grandes tzadikim, para as melhores pessoas que existirem na história, e a pessoa que segura a boca para não falar mal, a cada segundo e segundo ele merece esse Ora Ganuz, essa luz escondida, a luz que apareceu somente durante a criação do mundo, que nenhum malach, nenhum anjo, nenhuma criatura consegue
imaginar o que é isso. Então a pessoa que ele se segurou e às vezes ele teve que sacrificar muito para evitar falar mal dos outros, saiba que a recompensa do outro lado, todo esse sacrifício dele não foi em vão, ele é recompensado com muito mais do que ele poderia imaginar, muito mais do que a gente consegue imaginar. O judaísmo não fala muito sobre o que tem exatamente no Olam Abá, porque a gente está falando de algo, de coisas que às vezes a gente não tem nem as ferramentas e habilidade de entender o que tem lá. Então alguém que se segura e evita falar Shonará, ele recebe coisas que nem os anjos conseguem entender o que é.